Daremos reverência no culto. E lemos o texto de Hebreus 12, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Devemos ensinar a verdade, e esse é um assunto importante, pois está na Bíblia, e ser indiferente para com essa matéria significa ser indiferente para com o próprio Deus, a quem nós servimos ou dizemos que estamos servindo, se não estamos com sinceridade. Temos exemplos na Bíblia sobre adoração verdadeira ao Deus verdadeiro, mas também temos exemplos de adoração falsa a deuses falsos e também até adoração falsa ao Deus verdadeiro. Vamos tomar um momento para examinar, pois a forma como adoramos a Deus mostra nossa compreensão acerca dele. E de uma certa forma, está dizendo ao mundo quem Deus é. Cuidado, porque a maneira como a igreja adora a Deus está dizendo ao mundo quem é Deus. Pois mostra o caráter de Deus, mostra também o nosso caráter. Pois a adoração mostra o caráter do adorador, bem como aquele que está sendo adorado e que deve ser adorado. Isso aí é a responsabilidade de pautar nossa prática pelas Escrituras. São Pedro disse, 1 Pedro 4:11, se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória pelos séculos dos séculos, e o culto é para glorificar a Deus e não ao homem. Temos de ter consciência, ao cultuar a Deus, da sua presença, a sua presença no culto. Abacuque 2:20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eclesiastes 5:1, quando entrares na casa de Deus, chegar para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Então, de que o culto é racional, deve ser algo que devemos ter em mente, que ele é racional. O culto é racional. Romanos 12:1, ofereçais vossos corpos, vosso culto racional. Romanos 12:1, fala de culto racional. Na carta aos Coríntios, onde São Paulo fazia a correção, a igreja que estava usando indevidamente os dons espirituais e fazendo bagunça com a programação, a gente aprende capítulo 14, verso 15 e 16, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Em Mateus capítulo 22, verso 37, o Senhor Jesus fala de amar a Deus empregando as faculdades mentais, quando disse que é o primeiro e grande mandamento, amar a Deus de todo coração, alma e entendimento. Note bem, empregando nossa inteligência, as faculdades mentais, no culto que é racional. Temos de ter a mentalidade de que a adoração deve ser em espírito e em verdade, conforme ensinou Jesus em João 4, 23 e 24. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O culto é para a glória de Deus, também beneficia, claro, o homem, por isso, sendo pautado pela palavra, fará sentido, e por isso há ênfase na Bíblia de dizer palavras compreensíveis, em linhas claras para as pessoas entenderem, e tudo na igreja com decência e ordem. Sejam os louvores, seja a pregação, sejam as participações, com decência e ordem. O perigo de um culto fora da palavra, irreverente, qual seria? Você perguntaria, mas tem culto irreverente na Bíblia? Tem exemplos negativos de culto. E eu vou dizer que o povo de Israel, quando estava afastado de Deus, desviado da palavra, Êxodo 32, adorou a Deus através de um bezerro de ouro. Diziam, é Deus, vamos adorar o Senhor. E aí? Mas só que usando um bezerro. O povo gritava, o povo cantava, o povo dançava. Está em Êxodo 32. Se quiser ler, o verso 17 e 18 diz isso. O verso 19 diz que o povo dançava, dizendo que estava louvando a Deus.
O verso 21 diz que foi um grande mal, grande pecado. Arão era culpado desse pecado. Ele tentou justificar diante de Moisés, mas eram desculpas esfarrapadas. Versos 24 e 25 de Êxodo 32. O povo estava desenfreado, sendo causa de vergonha no meio dos inimigos. E assim, quando não levamos a sério a adoração ao Deus vivo e verdadeiro, é causa de vergonha para o Evangelho. Cuidado, prezado ouvinte. Verso 25 disse isso em linhas bem claras de Êxodo capítulo 32. No verso 27 e 29, houve um julgamento da parte de Deus quando mandou passar o fio da espada, amigo, irmão, vizinho, filho, não importando quem, mas quem estivesse errado na adoração do bezerro de ouro, de forma que 3.000 homens morreram, foram passados ao fio da espada. Outro exemplo está em 1 Reis 18, 28 a 36. O profeta Elias lançou um desafio para Israel, e aí foi um grande desafio, porque o Deus que é Deus responderia mandando fogo para consumir o holocausto que estava sobre o altar. E então Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Lá estão os profetas de Baal no Monte Carmelo pedindo fogo. Manda fogo, Baal! Manda fogo, Baal! Oh, manda fogo, Baal! E se retalhavam com facas, arrodeavam ao redor do altar e clamavam, gritavam, se agitavam, ciscavam. Isso não é culto, gente. Isso é o paganismo de Baal, os adoradores do Deus falso. E aqui estava, e resultou na morte daqueles 450, porque quando Elias orou, Deus respondeu uma oração tranquila, sem baderna, consciente, reverente, e Deus respondeu a Elias. Você lembra isso na Bíblia? 1 Reis, capítulo 18, e então foram mortos os 450 profetas de Baal. Outro exemplo está em Atos 19, 34 a 29. A Diana dos Efésios. Nesta passagem, nós encontramos que estava o povo confrontando o apóstolo São Paulo. São Paulo estava tendo um problema com os adversários do Evangelho. E eu vou ler essa passagem aqui, capítulo 19. Escute, preste atenção o que estava acontecendo no capítulo 19, acerca da Diana dos Efésios. O verso de número 34, veja bem, Atos 19, verso 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma gritavam por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Gritaram quase 2 horas. Já pensou? Uma cidade em alvoroço. O verso de número 29, olha o que disse: foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma, olha, a cidade foi tomada de confusão. Era uma forma de cultuar a deusa Diana. Então, gente, a adoração ao Deus verdadeiro é diferente. Efésios 4:31, sabe o que disse? Longe de vós toda gritaria. Jó 35:13, só grito vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Amós 5:23, afasta de mim o estrépito dos teus cantos, pois não tenho prazer nas tuas liras, não ouvirei as tuas liras. Gente, a barulheira no culto tira a racionalidade, há mais possibilidade de erro, foge da ordem, quebra a reverência. Provérbios 10:19 diz: do muito falar não falta transgressão. Provérbios 18 declara que o insensato não tem prazer na sabedoria, senão em externar o que está dentro de si. Como foi a oração de Ana, a mãe de Samuel? Diz que ela só movia os lábios. Ele pensava até que ela estava bêbada. Só movia os lábios. Mas Deus ouviu a oração de Ana. 1 Samuel 1, 12 e 13.
E vemos também qual foi o ensino de Jesus, disse, sobre a oração particular, é claro. Quando orardes, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, teu pai ouvirá. E Mateus 12:19 diz que não se ouvirá a sua voz nas praças, não clamará nas praças. Gente, ele está falando ali, não é um discurso político, não é uma forma de atrair atenção. Os que seguem Jesus vão atrair atenção para Jesus e não para si mesmo. Como foi a construção do templo de Jerusalém? 1 Reis 6, verso 7, diz que as pedras foram cortadas nas pedreiras para que não ouvisse barulho algum de marreta, de martelo na construção. Era tudo com ordem e reverência na própria construção do templo. Leia 1 Reis, capítulo 6, verso de número 7. Quando foi que Elias encontrou Deus? Como aconteceu? Houve um fogo, um terremoto, mas Deus não estava no fogo nem no terremoto, mas houve um vento calmo, um cicílio tranquilo e suave, e aí foi que Deus falou com Elias. O ser humano é orientado, em 1 Pedro 3:4, melhor dizendo, a ter um coração tranquilo, um espírito tranquilo, calmo e manso, e diz que é de grande valor diante de Deus. Meu prezado ouvinte, estamos trazendo a linhas bem claras, que nosso Deus Santo deve ser cultuado em santidade. Eu não sei como é que as pessoas tentam louvar a Deus com forró, com olundum, com coisas que é usado no espiritismo, que é usado nos pajés lá na selva do Amazonas, que é usado exatamente em lugares impróprios, inadequados, na bebedeira. Gente, de volta à palavra de Deus, arauto da verdade, e qualquer que ama a verdade vai amar a palavra de Deus e vai acatar os ensinos sérios e límpidos da santa e eterna palavra de Deus. A voz do Evangelho com grito de alerta, trazendo conscientização sobre a reverência no culto, conforme os moldes da Bíblia, a palavra de Deus. Muito obrigado pela sintonia. Nosso programa chega ao seu final. Bom dia a todos, na graça de Jesus.